Boa tarde. Tá rolando? Boa. Já tem gente entrando aí. Bom, boa tarde a todos e todas. Essa é uma live do Projeto Grael, né? Na qual a gente vai falar sobre transdisciplinaridade no ensino da vela. Para quem não conhece aí, o Projeto Grael é um projeto de esporte, né? Um projeto que trabalha com vela e com canoagem, né? Mas também trabalhamos com os eixos de meio ambiente, também trabalhamos com oficinas profissionalizantes, né? Aí, enfim, tem oficina de eletrônica, de carpintaria, fibra de vidro, capotaria, marcenaria, enfim, tudo relacionado com o esporte da vela, né? E com o esporte náutico em geral, né? Tanto a vela como a canoagem, mas, enfim, o foco é esse, né? O esporte náutico e todas as oficinas se dão ao redor desse eixo, né? Que é a náutica, né? Para me apresentar, meu nome é Nicolas, né? Me conhecem mais como Nico, o tio Nico, para os alunos do projeto. É, e, enfim, eu sou instrutor de vela, né? Professor de vela no Projeto Grael. Também sou professor de vela nas turmas fundamentais no Yacht Clube Rio de Janeiro. E também sou professor de espanhol e coordenador de pré-vestibular social, né? São os pré-vestibulares da Rede Emancipa, que são pré-vestibulares gratuitos. E, enfim, a gente trabalha também com uma pedagogia parecida, né, com a do projeto. Enfim, a gente vai falar sobre transdisciplinaridade no ensino à vela, e o papo vai ser um pouco sobre pedagogia. Vou chamar aqui meu colega e grande amigo, que é o Felipe. Vou ver como que faço aqui para chamar ele. Felipe, aqui, adicionar. Então, vamos ver se ele consegue conectar aqui com a gente. Bom, está carregando. Enquanto isso, como eu estava falando, quando o Felipe entrar, ele vai se apresentar. Opa! Até que enfim consegui acessar. Tudo bem, gente? Tudo bem, Nico? Boa tarde, irmão. Tudo bem? Não sei se tu chegou a ouvir aí. Eu apresentei um pouquinho o projeto, a live e me apresentei. Se você quiser se apresentar. Vocês estão me ouvindo direito? Eu não estou na minha live aqui, o Felipe travou. Vocês estão me ouvindo direito? Aí nos comentários, se vocês puderem responder, para saber se a minha live ou a do Felipe que está travada. Não, o Felipe travou mesmo. Ouvindo. Eu preciso. Ah, Felipe travou. Beleza. Vou continuar aqui com a live para ele se relocalizar. Ah, bom, ele saiu. Vou tentar chamar ele, mas. Ah, beleza, estão me ouvindo bem. Beleza, então enquanto eu chamo ele aqui, eu vou começar a falar já. Felipe. Tá. Então, quando ele vai falar aqui comigo, ele tá com um problema de internet, então ele está se relocalizando. Mas para começar já com um bate-papo aqui, enquanto o Felipe vai se voltando a se conectar, a gente queria falar um pouco sobre as experiências que a gente tem no projeto, que são experiências pedagógicas, né? A gente está falando aqui sobre transdisciplinaridade, né? Que é um conceito aí que a gente trabalha desde o ponto de vista pedagógico, né?
tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com o que a gente conhece, com o que a gente entende, com o que a gente aprendeu, né? Enfim, como eu falei, eu sou formado em Educação Física no Instituto Superior de Santa Fé, na Argentina, né? Também fiz pós-graduação na UFRJ sobre Pedagogia Crítica da Educação Física, mas também esse conteúdo que a gente vai estar falando muito do conteúdo que a gente construiu coletivamente com os projetos, com os professores do Projeto Grael, né? A gente teve um processo aí que durou mais ou menos uns 3 anos, assim, que a gente ia se encontrando, fazendo encontros pedagógicos, onde a gente debatia o que a gente faz no projeto, né? Enfim, a metodologia. Isso tem um documento que surgiu disso, né? O produto desse debate. Então, muitas das coisas que a gente fala aqui são aportes também que a gente obteve na prática, né? Que a gente obteve junto com os professores nossos colegas aí, principalmente da Vela, mas também dos outros lugares. Enquanto o Felipe, eu estou aguardando aqui o Felipe entrar, mas enquanto isso eu vou começando, né? A gente parte de um entendimento de que a gente é um ser histórico, né? A gente fala do passado, a gente fala do presente, a gente fala do futuro, mas a gente entende a história como algo passado, né? Então, tem uma frase do Paulo Freire que fala: o mundo não é, o mundo está sendo. Então, nesse sentido, a gente acredita que história não é somente a gente falar do passado, né? História também é presente e é futuro. Então, a gente, como educadores, se entende como parte dessa história, né? Que está acontecendo, né? Que acontece segundo a segundo, né? E como educadores, a gente sempre tem que ter essa ciência de que a gente faz história. Então, se a gente faz uma opção por ensinar de uma forma ou ensinar de outra, a gente está fazendo uma escolha, né? Mesmo que a gente não saiba, né? Muitos educadores não sabem, né, dessa escolha. Estou tentando colocar o Felipe aqui, tá? Não sabem dessa questão. Muitos educadores ensinam sem ter consciente essa escolha que é política, né? As opções que a gente toma como educadores são políticas. Boa tarde, meu camarada. Tudo bem aí contigo? Tudo ótimo. Continua, estava ouvindo você falar. Beleza. Então, essas opções da gente ensinar de uma forma ou de outra são escolhas políticas que a gente se enfrenta como educador, né? E aí, enfim, terminando esse conceito aí, queria que você se apresente, faça uma saudação aí. Obrigado, Nico. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Nicolás. É um prazer aqui poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente leva lá no projeto, ainda mais dessa maneira, né, com esse olhar mais amplo sobre a educação. E eu sou professor de marcenaria dentro do projeto, de introdução à marcenaria, e eu trabalho com jovens do ciclo esportivo. Então, o pessoal que está aprendendo a velejar, que está dominando o barco, passa pela marcenaria como um processo de ampliação dos conhecimentos, que a gente vai falar aqui também, que é justamente esse o tema, né, da nossa atividade. E nessa minha experiência com marcenaria, eu trago um pouco da minha formação, que é como cientista ambiental, né? E dentro da área ambiental a gente traz um monte de conhecimentos relacionados à floresta, às árvores e, né, que a gente constrói os barcos. Eu sou formado pelo Henrique Lage como técnico em máquinas. Deu uma vaga aí? Travou um pouquinho? Tá picotando um pouquinho. Tá. Eu vou tentar falar suavemente, porque mesmo se picotar, a gente consegue entender assim no contexto mais geral. Eu tenho essa formação na área ambiental e eu entrei no projeto dentro da área ambiental. Na verdade, minha história com o projeto começa em 1998, quando eu entrei na segunda turma do projeto. E foi um prazer depois de retornar ao projeto enquanto profissional, né, na área de educação. Então, eu comecei na área ambiental e depois eu migrei para a marcenaria e hoje eu junto esses dois conhecimentos, né? O conhecimento que eu obtive como técnico em máquinas navais, me formando no Henrique Lage, na construção de embarcações,
e esse conhecimento como cientista ambiental, né, o conhecimento das ciências, principalmente a área da biologia, e aí a gente usaria essas habilidades de construção e o material, que é a madeira, né? Então, como o Nico estava falando, a gente quer falar para vocês num contexto histórico, né? Onde o tempo não é a história do passado. A gente enxerga o tempo como um processo vivo, construído por quem está vivo. Então, a dinâmica das ações que acontecem no agora vão definir o que acontecerá no futuro. O futuro, ele é a consequência do que a gente faz hoje. Afinal, para a gente é muito importante situar o motor dessa transformação da realidade como é as ações do presente, não é isso? É isso, Nicolás? Estamos seguindo? Tá, estamos te ouvindo bastante picotado. Deu para entender? No geral, Você está assim? ouvindo direito? Vamos lá. Então, por que trabalhar... Vamos lá. Então, continuando aí com o tema, por que trabalhar a transdisciplinaridade, né? Enfim, a gente vai falar um pouco de o que é essa tal de transdisciplinaridade. Mas o Felipe vai dar um conceito assim da transdisciplinaridade, mas só para comentar para vocês, né? A gente trabalha, enfim, com alunos para se matricular no projeto tem que estar matriculado em escola pública, né? Isso foi uma pergunta aqui. Então, na hora da gente dar aula, né, no projeto, a gente percebeu cada vez mais que a gente usava o quadro, né? Então, em todos os esportes é necessário, às vezes, usar um quadro para explicar alguma coisa, né? Mas na vela a gente percebia que a gente precisava muito usar o quadro, inclusive a gente, com os professores, não é que brigava, né? Mas a gente falava, pô, eu vou usar o quadro, aí a gente aumentou a quantidade de quadros, e nesses quadros, assim, no quadro branco, né, de pilô mesmo, e a gente trabalhava muito conteúdo que diz respeito à maré, que diz respeito aos ângulos que o barco tem com a linha do vento, e diz respeito a muitos temas que fogem do esporte concretamente, né? Mas a gente percebia que não dá para ensinar a vela apenas pensando no esporte da vela concretamente. A gente sempre se vê num espaço onde muitas explicações são necessárias, muitas coisas que a gente tenta passar para os alunos e tenta passar se é necessária, né? Inclusive, os melhores velejadores que a gente vê assim são os que conseguem ter uma visão mais ampla, né? O alto rendimento na vela se dá muito em conexão com essa capacidade do velejador de ter uma visão mais ampla, né, que envolve diversas matérias, né, envolve matemática na questão dos ângulos, envolve física na questão da flutuabilidade do barco, da posição da vela, envolve geografia, né, com a questão do vento, das marés. Então, a gente se vê numa situação onde apenas o esporte da vela, apenas o conteúdo do esporte não dá conta da complexidade. Então, a gente pensou nesse conceito de transdisciplinaridade aí que eu queria que o Felipe comentasse com a gente. Exatamente, Nico. Tem um grande xará seu, né? Tá bem próximo, que é o Basarab Nicolescu. Grande Nicolescu, físico, romeno. Ele tem um trabalho sobre a transdisciplinaridade e ele tem um manifesto sobre a transdisciplinaridade. E ele como físico, ele coloca a transdisciplinaridade como o que está... Ler aqui a citação que eu separei dele para a gente definir a Então, a transdisciplinaridade, como o prefixo trans, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. O seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. Quando a gente fala em disciplina, a gente vai falar desse tempo histórico que foi transformado.
na forma como os seres humanos entendem o mundo que está em volta deles, quais são as ferramentas que eles usam, que a gente usa para entender o mundo que está à nossa volta, e quais são as ferramentas que a gente usa para interagir com o mundo que está à nossa volta. Então, o conhecimento ele passou por diferentes etapas durante a história, né? Muito antigamente, o conhecimento estava reservado em pequenos espaços, centralizado em espaços de saber, que eram as grandes bibliotecas, né? Os grandes mosteiros, que armazenavam todo o saber. Na Renascença, né? No final de 1400 e 1500, a gente vê o surgimento da prensa, a prensa de Gutenberg, que imprimiu, que tinha a solução tecnológica de criar os tipos móveis, onde você conseguia organizar as letras para construir as palavras em placas, depois carimbava essas placas nos papéis, imprimindo e reproduzindo o livro. Antigamente, para reproduzir um livro, você tinha que escrever ele todo. A prensa foi uma revolução completa no conhecimento, tirando, descentralizando, melhor dizendo, o saber. Então, o saber que ficava dentro desses espaços, só alguns conseguiam acessar, ela se tornou mais popular. Então, a construção da disciplina foi necessária para elaborar um conhecimento mais amplo em olhar para o mundo. Então, no olhar para o mundo, a gente aprende os aspectos físicos, os aspectos geográficos, matemática, que são as disciplinas. Aqui o Nicolás, não sei se eu estou travado. Travei muito? Travou um pouquinho, mas agora tá melhor, pode continuar. Tá. Então, essas caixinhas que são cada uma das... Elas são olhares para a realidade. Elas não... A gente reduzindo a realidade sob um olhar da química, reduzindo com o tempo, a função do pensamento vai ampliando sobre a física, sobre a química. Temos hoje sobre a vida ela vai ampliando conforme as pessoas vão produzindo. Então a transdisciplinaridade ela acontece na que cada disciplina não percebe da realidade e está na limitação da teoria. Tá travando muito? Eita, caraca. Sim, Bom, sim, tá travando bastante. Essa última parte aí não deu para pegar muito, não. A ideia de transdisciplinaridade é essa. São as caixinhas das disciplinas que são usadas para enxergar a realidade, mas que reduzem a realidade, porque elas são as respostas que agora a gente tem. A química evolui, e quando ela evolui, ela aumenta a forma como a gente... Essa forma de entender o mundo. E a transdisciplinaridade estejam conseguindo Vamos lá. Então, tá me ouvindo aí? Mais ou menos? O que eu queria comentar, assim, do que você estava falando, é a questão
às vezes, ter caixinhas, foi também produto de um momento histórico, né, onde se precisava especializar mais nas novas ciências, né. Mas, ao mesmo tempo, isso não levou consigo um pouco de se aprofundar em algumas matérias e se afastar um pouco da noção de totalidade, né, de compreender a realidade na sua complexidade, né, que na vela é isso que nos traz a falar de transdisciplinaridade na vela, né, e às vezes os conhecimentos vão muito fundo em algumas matérias, mas na sua complexidade, esse movimento na própria escola, lado da realidade, compreender a realidade concretamente, né? E nesse sentido, como a gente estava falando, tem um aspecto que é o aspecto político, né, da educação, né? Que a gente tem que fazer escolhas como educador, né? Tem que fazer escolhas de, no mínimo de, por mais que a gente não saiba, de o que a gente faz, o que a gente não faz, todas as opções que a gente vai tendo como educador, tem uma aí é uma questão que a gente vive numa determinada sociedade, a gente vai agir como a gente vai agir para conservar ou para transformar essas relações, né? Então a gente acredita que essa transdisciplinaridade também né, que também se coloca a gente também é uma sociedade diferente, a gente debate muito sobre meio ambiente, a gente tenta levar o esporte da vela, que é um esporte muito elitizado, para as camadas mais populares, né? O projeto é um exemplo dos velejadores aí do Brasil conhecem, tem velejadores de origem chegado, inclusive na elite, né, da vela, no sentido de campeões mundiais, como a gente tem o exemplo do ex-aluno, né, que é o Samuel, né, que foi campeão mundial junto com o Lars, e como, enfim, outros velejadores que são conhecidos assim, mas nesse sentido a gente vive hoje, né, parece que a gente está falando de que a educação tem que compreender a realidade, a gente não pode fugir da realidade que a gente vive hoje em dia, né, que é de uma desigualdade muito cruel, muito gritante, né? Então, nesse sentido, a gente também se coloca como educador a serviço de construir novas relações, né? E a transdisciplinaridade da vela está completamente conectado com isso, né? Porque se a gente começa a pensar nas matérias, vamos dizer assim, né? Nas disciplinas, bastar assim, não dão conta. A realidade complexa como ela é. Então, nesse sentido, né, de uma opção política e de uma compreensão da realidade que é igual, que a gente quer se colocar transformadores disso, ou na tentativa de transformar isso, e também seja a ser, que tem acesso, que, como a gente falou, são alunos de escola pública. Palavra contigo, irmão. Não sei se eu vou conseguir compartilhar, porque está realmente travando para caramba, né? Quando a gente pensa nessa proposta de entender politicamente o nosso trabalho enquanto educadores, é porque política tem a ver com a relação entre os seres humanos, né? A gente age politicamente em qualquer momento da nossa vida. Quando a gente define qualquer de qualquer produto, as escolhas, quando vai
é um ato político. A gente entende esse processo de transformação da realidade à juventude. A juventude, ela recebe uma série de conteúdos no processo de criação. Na juventude, ela coloca esse processo de acúmulo, né, esse sistema de crenças construído, ele é chocado com os sistemas de crenças das outras pessoas e faz com que a gente reveja os nossos valores. Então, é fundamental a importância da relação, da construção de consenso dentro da sociedade, a gente dialogando as nossas opiniões, para a gente construir uma realidade que atenda cada vez melhor as pessoas. Então, quando a gente fala da educação como um processo político, é da gente se entender enquanto motores da história. É saber que as nossas atitudes, as nossas escolhas de hoje vão construir a realidade de amanhã. Então, a vela é fenomenal. Ela traz um aspecto histórico, traz diferentes aspectos científicos na prática da vela, e a democratização ao acesso da vela traz uma conexão a um espaço que é muitas vezes negado às pessoas. A gente entrar no mar não é tão simples assim. E construir ferramentas para que as pessoas se sintam à vontade, construir possibilidades como o projeto, né, de trazer as pessoas para conhecerem esse ambiente náutico, da gente encurtar certas distâncias, é fundamental para essa construção de uma nova realidade futura, né? Então, a gente procura nas nossas aulas, nas nossas atividades, não apenas focar na construção de habilidades para a vela, mas todas aquelas vivências e aprendizados constroem e ajudam cada um individualmente na sua experiência de vida, né? A gente vai, enquanto seres humanos melhores, a gente vai implicar transformações na realidade de cada um, e essa realidade vai se tornando cada vez mais coletiva. Exatamente, mano. E aí que tá também nessa, enfim, meio que a transdisciplinaridade, né, um pouco a gente faz uma crítica à educação tradicional, né? Então, nesse sentido da separação que eu falava da teoria com a prática, né, nos parece que essa transdisciplinaridade se torna mais concreta no ensino da vela, né? No que acontece muito no colégio, né, que a gente chama de educação tradicional, né, que às vezes a educação é muito a partir de respostas, né, a gente quer dar as respostas para os alunos, né, sem saber se eles realmente têm essa dúvida, né? Então, às vezes, iniciar o processo de ensino-aprendizagem através de perguntas, através das dúvidas, através dos interesses dos alunos, algo que a gente também traz muito no projeto, né? Eu, na minha prática educativa, sou muito fã, né? Tento fazer bastante diferentes métodos, diferentes formas que a gente consiga saber o que o aluno está querendo, o que o aluno está pensando. Então, tipo assim, no final da aula, por exemplo, meio que uma regra, né? Do que cada um dos alunos vai falar do que mais gostou e do que menos gostou, né? Porque, enfim, a partir disso que a gente entende a educação como um processo de mais proatividade do aluno, né? Não como um processo passivo, onde vem o professor, né, vai passar tudo que eu sei um monte de coisa e vocês querem... Eu vou dar um monte de respostas para perguntas que nunca foram feitas, né? E nesse sentido, essa crítica, né, faz com que mudar um pouquinho isso faz com que o conhecimento, né, o saber seja mais conectado com a prática, né? No próprio projeto, né, a gente vê muito a relação, né, as dúvidas dos alunos nos trazem essa necessidade de outras matérias, né, outras disciplinas, como a gente fala, que enriquece o olhar do velejador, né? E aí tem muitos exemplos, né? A questão da geografia, né? Como, enfim, a gente está num espaço onde tem
uma baía muito grande, onde tem uma enseada de Jurujuba, onde tem vários morros, né? Os morros influenciam no vento, né? A gente tem a questão do meio ambiente, que é um eixo essencial no projeto, que o tema do meio ambiente já é em si transdisciplinar, né? Porque um tema que não tem como fugir da questão social, da questão econômica, da questão de gestão pública, da questão de cidadania, né? De como os cidadãos se colocam, a respeito da falta de serviços de infraestrutura, de saneamento, enfim, de inúmeras coisas. E aí tem a gente tem grandes exemplos, né? Enfim, eu sou muito fã dos meus colegas também de trabalho da Vela, né? A Belinha e o Marlon, eles saíram do projeto e fizeram educação física, né? O projeto incentivou eles a procurar mais conhecimento. O Marlon conseguiu passar em 2 universidades públicas, né? Então, enfim, um orgulho aí para o projeto. O próprio Ronald, que estuda na UERJ geografia, o interesse dele, ele comenta muitas vezes com a gente o interesse dele com a geografia, porque ele queria saber, o interesse dele era como se comportar o vento, de onde vem o vento, por que vem o vento, né? E outro exemplo muito, muito grande é, por exemplo, a Martine Grael, quando ela ganhou na Medal Race, né, na última regata dos Jogos Olímpicos de 2016, ela fez uma escolha, né, tomou um caminho, né, na última perna, né, na última parte da regata, para todo mundo entender, que ela foi por um lado totalmente diferente do resto dos velejadores, né, dos atletas. E os comentários que a gente ouve, né, que ela escolheu esse caminho porque ela viu que tinha um braço de maré que estava indo, que já estava entrando, já estava mudando a maré, né? Então, tipo assim, até tanto para os nossos alunos que, né, infelizmente, nem todos têm a condição de de chegar no alto rendimento, né? Isso faz mudança na vida cotidiana das pessoas, mas até no alto rendimento também faz uma diferença muito grande, né? Então, tipo assim, existem, assim como essa aí da Martine, né? Existem muitos exemplos de como isso acontece concretamente na vela, né? Pô, completamente, Nicolás. Quando a gente percebe que todo conhecimento é importante, você vai ver que, às vezes, uma previsão que ela fez ali foi uma conversa que ela teve com um pescador, ou uma vivência que ela teve com alguém que teve uma experiência empírica, né? E aquela experiência fez com que ela tivesse um salto de qualidade. Ou a própria vivência dela ali, velejando todo dia na Baía de Guanabara, ela percebeu que existem movimentos que o pessoal que estava há anos aqui fazendo análise com sensores dentro de laboratório, produzindo uma série de estatísticas, não conseguiram perceber, né? As equipes estrangeiras tinham uma série de acessos a modelos computacionais que mediam a velocidade do vento, faziam várias previsões, e com todo esse aparato tecnológico que trouxe para ela a vitória ali, foi uma experiência vivenciada ali, né, de olhar um braço de maré que normalmente estava saindo, e ela confiou também, acreditou ali no conhecimento dela, e foi lá buscar aquilo que ela estava entendendo que seria a melhor solução, né? Então a gente vai vendo que todo o conhecimento é valioso e importante. A gente busca trazer isso na nossa experiência. Então a gente tem os eixos lá de maritimidade, quando a gente investiga as diferentes formas como os pescadores faziam antigamente para preparar as suas jangadas. Então esse resgate histórico também faz com que a gente perceba quais são as soluções mais inteligentes para resolver problemas que estão ali na nossa frente, né? Teve alguém que falou assim, cada um aprende de um jeito, né? Deixa eu ver se eu acho que foi a Vanderlei aqui. Cada um descobre de formas diferentes, né? Eu acho que isso é fantástico. Nossa, isso foi fantástico, assim. Realmente, tem a forma como cada um aprende e o conhecimento, quando a gente soma todos esses aprendizados,
se torna uma construção muito mais ampla. E o velejador se torna alguém muito mais versátil, né? Mais habilidoso, com mais chances de vitória, não só numa regata como na vida, quando ele aumenta o seu repertório, quando ele vai aprendendo situações diferentes, referências diferentes, e na hora da regata ele consegue dar uma solução para aqueles problemas. E no mar se tem muitos problemas, né? Você viajando, fazendo uma travessia. Então, quanto mais repertório você tem, você consegue resolver suas dificuldades de uma forma mais prática, mais fácil. E o meu trabalho dentro do projeto, fazendo aulas de marcenaria, está justamente nesse espaço. Assim. Dentro da sala de marcenaria, a gente aprende um pouco mais sobre ângulos, sobre matemática, sobre a construção do navio. E, nesse sentido, faz com que esses jovens que estão se introduzindo assim na vela, eles ganhem mais repertório. E nesse movimento de entender o rumo, eles tracem melhor aquela estrutura dentro da mente deles, com a ilustração geométrica que a gente vai fazendo nas salas de aula. Então, a gente vai construindo pequenas embarcações e cada um vai entendendo por que as medidas do barco são aquelas, quais são as consequências, por que um barco pesado, mais pesado que a água, flutua, por que esses navios de ferro, de aço, de metal, como é que eles flutuam, o que faz com que esse peso todo se sustente sobre a água, né? Então, qual é a física que envolve o deslocamento dos barcos, enfim, tudo isso a gente vai vendo de uma forma divertida, a gente vai brincando dentro da marcenaria e aprendendo um pouco mais, através da ciência, a experiência que eles têm lá no barco, que é quando o Nicolás vai trabalhar com eles. Então, é um trabalho em parceria. Muitas vezes isso acontece em conversa. O Nicolás traz para mim problemas que os jovens estão passando na vela e a gente vai tentando na marcenaria criar atividades que preencham aquelas lacunas, aquelas limitações e dificuldades, e é um trabalho coletivo para que eles não só se tornem jovens mais aptos, né, na vela, mas na vida, como a gente tem falado. Sim, e tem a questão de, tipo assim, a diferença de um aluno chegar no projeto e subir no barco, que, enfim, né, eu acho que as crianças e a gente, os seres humanos, por natureza, a gente é muito questionador, né? A gente pergunta muita coisa. Mas a gente vai perdendo um pouco isso, né? Então, tipo assim, a diferença de uma criança chegar no projeto, subir num barco e ele flutua, né? E ele tem uma vela e ele anda, e beleza, meio que isso aí é natural, mas a diferença entre somente fazer isso e fazer isso com o conhecimento de por que ele flutua, por que eles construíram o barco dessa forma e não de outra, por que a vela enfim, é assim, no assado, enfim, esse conhecimento, né, na hora da criança fazer né, realizar os gestos e as brincadeiras e, enfim, tudo que na água, isso é muito profundo, né? Isso traz uma, né, enfim, o que a gente chama de seria uma desalienação, né? Às vezes a gente está alienado, a gente vai fazendo as coisas nem questionando, nem se perguntando por que acontece, mas o fato de já ter essas coisas que vêm da marcenaria, que vêm da fibra de vidro, eu acho que nesse sentido, a pedagogia que a gente adota, a pedagogia que a gente usa, que a gente adota no projeto, a metodologia, é um formato muito, muito rico, que deveria ser exemplo, inclusive, até para a educação tradicional, como a gente fala, né, no sentido das escolas, né? Tem muitas escolas que começam nesse sentido, que começam a trabalhar com essa questão de trabalhar a partir de situações de problema, né? E vai atacando com as diferentes conhecimentos produzidos por cada disciplina, por cada matéria, né? Então isso enriquece muito, né? Só que a gente vê também, assim como a gente já estava falando no começo, né, do aspecto da desigualdade, infelizmente a gente vê que quem tem acesso a uma educação traga esses conceitos, que traga uma pedagogia alternativa, que traga transdisciplinaridade, que traga o conhecimento a partir da resolução de problemas, é muito também elitizado, né? Enfim, tem escolas particulares que a gente vê, enfim, uma escola que são exemplo, que são lá na Europa, sei lá, entendeu? E que, infelizmente, a gente vê que a educação para os setores mais populares, né, acaba sendo uma educação mais tradicional, né, mais quadrada, mais rígida,
E para os que têm, enfim, os que têm dinheiro, que têm acesso à escola particular, acaba sendo uma educação assim mais transformadora, com várias informações. Então, aí já existe, logo de começo existe uma desigualdade, né? E eu, enfim, queria comentar aí, você falou a gente fala muito no Emancipa, né? Como eu falei, eu sou coordenador de pré-vestibular social, né? E também se entende como um movimento social, né? De luta por educação e pelo acesso à educação. E a gente fala muito do saber científico e o saber popular, né? O quanto são muito rico você combinar eles dois, né? Porque se você somente tem o saber científico, né? Que às vezes está preso dentro das academias, né? Enfim, às vezes é meio distante dos problemas concretos da vida cotidiana do povo, né? Então, a universidade produz ciência, por exemplo, para o petróleo, para os agrotóxicos e um monte de coisa que vai fazer uma produção vai fazer mais produtivo, mas que não vai resolver os problemas concretos do povo, né? E ao mesmo tempo o povo não tem acesso à metodologia científica, a como se constrói o conhecimento. Então, o que a gente pretende no Emancipa, né, que é de botar alunos de origem popular, moradores de favelas, moradores de periferias na universidade, é muito parecido com o que a gente faz também no projeto Grael, né, que esses alunos que vêm de origem popular também têm acesso a um conhecimento, a esse conhecimento de forma complexa, né, com a metodologia transdisciplinar que nos parece que atinge melhor esse objetivo, né, e ao mesmo tempo, enfim, ao mesmo tempo que os alunos vão até lá, né, ao mesmo tempo que o esporte venha para os alunos, né. Perfeito, assim, quando a gente fala de um conhecimento disciplinar, a gente está fragmentando a realidade. A gente está olhando a realidade sob um aspecto limitado, né? Que é a disciplina. Cada revolução do conhecimento amplia o que cada disciplina sabe. Então, o que a gente sabe hoje sobre a matemática vai ser ampliado futuramente com as novas descobertas. O que a gente sabe hoje sobre a física também vai ser transformado, ou seja, tudo que a gente sabe é que a gente vive num processo limitado e a transdisciplinaridade aponta isso. A transdisciplinaridade ela vai enxergar o que está além do que a gente não consegue perceber hoje com as ferramentas que a gente usa para fazer essa leitura. Então, a vela é um processo complexo que envolve diferentes formas de você abordar, né? Então, o André falou aqui, né, a relação com a natureza, é fundamental a gente entender a nossa proximidade com os processos de causa e consequência, que é uma das coisas mais importantes para mim de transferir assim, de conhecimento para eles na aula de marcenaria. Uma das nossas primeiras atividades é falar sobre da onde vêm as madeiras. Então, a evolução da vela é uma evolução da marcenaria e da carpintaria. Quando a gente tinha os povos egípcios, gregos, os nórdicos, lá, os vikings fazendo barco, quem fazia eram os carpinteiros. Então, para você ter uma construção naval, você tinha que ter bons carpinteiros, né? E a evolução da carpintaria e a evolução da vela foi um processo muito próximo, né? As técnicas, os materiais, a forma de você entender as diferentes árvores e laminar as diferentes madeiras evoluiu junto. Então, um marceneiro primitivo tinha que entrar na floresta, reconhecer as árvores, saber o que cada uma tinha de especial para usar essas qualidades nas suas construções, né? Então, esse conhecimento, né, de causa e consequência, que é constante na nossa vida e que a aprendizagem do meio ambiente vem trazer para a gente, porque o que é a natureza? Né? O que existe além da natureza? Todos os nossos processos são naturais, né? A gente respira e é alimentado pelo ar, a gente bebe água e é alimentado pela água, a gente tem um fogo inerente ao nosso organismo, né? A gente não pode subir de 36 graus, senão está com febre, se abaixar está com hipotermia, então a gente tem uma temperatura. Então, nós somos processo natural em desenvolvimento. Entender dessa maneira é muito importante. E o olhar
para a natureza, dessa maneira também é muito importante. A gente está lidando com a nossa essência o tempo inteiro. Então, essa noção de codependência, né? Se a gente vai lá e preserva a floresta, a gente está preservando o trabalho da marcenaria também. A gente está preservando a nossa essência de vida também, a água, né? Os mananciais hídricos, enfim. Então, essa correlação entre a prática da vela e a prática ambiental é muito próxima. O ambiente aquático, a qualidade da água, a forma como a gente está interagindo nesse espaço é fundamental. Então, a construção da vela tem esse processo de relação com o meio ambiente que é inerente, assim, é muito próximo, a evolução da marcenaria, dos materiais, etc, etc. E a prática da vela em contato com a natureza é muito próxima, né? O envolvimento com o mar, com a chuva, com o vento, com as dinâmicas ambientais é muito próximo. Então, é uma mistura que a gente faz na marcenaria e é um olhar onde a vela ela vai abraçar muito mais do que as disciplinas podem perceber hoje, né? A gente vai ampliando. Como é que você trabalha esse aspecto ambiental nas suas aulas, Nil? Então, é isso, né? A gente não tem como não trabalhar, né? Esse é o fato, né? Claro que o meio ambiente é um dos eixos do projeto, né? Junto com o esporte náutico e com as oficinas profissionalizantes. Então, o meio ambiente ele está no nosso currículo, né? No nosso planejamento constante. Desculpa. Mas, ao mesmo tempo, é praticamente impossível, né? Não trabalhar sobre isso, né? Cada dia que a gente vai para a água tem uma cor diferente. Cada dia tem uma quantidade de lixo flutuante diferente. Às vezes não tem. Às vezes a gente não vê nenhum ser vivo assim visível, mas às vezes a gente vê tartaruga, a gente vê muita tainha pulando, a gente já chegou a ver boto na enseada de Jurujuba, né, que não é muito comum, mas tem, né? Assim como citei vários colegas ali, a gente tem um colega muito um grande colega, né, que é o Amadeu, né, que ele conhece muito a questão do clima, né? Ele faz uma previsão do tempo, ele chama ao vivo, né? Ele olha para o céu e isso é muito rico, né? Porque, enfim, o Felipe estava comentando agora de como ele trabalha com a questão da floresta, das árvores, né? A gente vai com os alunos, tipo assim, a gente imagina a diferença, né? Como isso fica gravado na consciência de uma criança, de um jovem, né? O fato de você explicar, por exemplo, num quadro, dentro de uma sala de aula, olhando um para a nuca do outro, né? Um atrás do outro, como às vezes acontece nos colégios, aí a gente explicando, as árvores são tais, as árvores são tal outro e tal. E o que a gente tem uma possibilidade, uma potencialidade no projeto muito grande, e o Felipe faz muito, vamos para a água, coloca o colete, sobe no bote, vai para a Praia do Careca, para a Praia do Morcego, já faz a avaliação das árvores, né? Sente com a mão, sente o cheiro, vê qual é a característica da madeira ser mais rígida, ser mais esponjosa. Enfim, acho que isso fica gravado, né, na consciência de uma criança, de um jovem, de um futuro atleta, né, no caso, como que a gente chama? Educando, de uma forma muito, muito rica, né? E aí eu também, nesse sentido, eu queria entrar na questão do esporte competitivo, o esporte educacional, né? Que é um aspecto pedagógico muito, que a gente debate muito, né? E que a gente meio que, às vezes, coloca ou o esporte competitivo ou o esporte educacional, né? Porque eu acho que é uma contradição um pouco enganosa, né? Eu acho que dentro do esporte competitivo, às vezes não se liga para o esporte educacional, né? Para a importância educacional que tem o esporte. Então meio que eu estou fazendo essas aulas aqui porque eu quero ter alunos campeões. Enfim, e não para pensar no além, né? Mas isso não quer dizer, enfim, isso eu acho que é um erro do esporte competitivo em particular, né? Mas isso a gente acho que não pode cometer o mesmo erro, né? Tipo assim, a gente como esporte educacional, a gente não tira a importância da competição, né? Também como um aspecto muito rico do aprendizado, né? A gente acha que apenas a vida é mais ampla do que apenas
a competição, né? E nesse sentido, o esporte educacional pode enriquecer o universo interior, se tornar velejadores melhores, ou pode optar um outro caminho, né? Como a gente tem muitos exemplos, assim como a gente tem todos os exemplos, né? A gente tem ex-alunos que se tornaram campeões mundiais, tem ex-alunos que foram campeões da regata Cape Town Rio, a gente tem ex-alunos que hoje em dia são da CB Vela, ex-alunos que, como eu falei, meus colegas aí, são estudantes de profissionais de geografia, de educação física, de outras matérias que tiveram esse incentivo a partir da vela, né? Então, eu acho que isso os torna diferentes, né? Tem uma sede de aprendizagem que é diferente do resto das pessoas, né? Claro que sou muito, elogio muito meus colegas, né? Mas nesse sentido, acho que ter em conta essa transdisciplinaridade e um esporte, focar muito nessa questão do esporte educacional, né, que a gente não sabe se o aluno realmente quer ser um competidor, e a gente não sabe se o aluno não quer ser. Então, é importante que em todos os processos de ensino-aprendizagem a gente tenha essa amplitude, né, que a gente consiga responder a questão competitiva de fazer regata, de participar de regata, de saber como montar uma boia, de saber como fazer um contravento arrumadinho, mas isso não se pode tornar o único, né? Tipo assim, o foco único do nosso trabalho educativo, né? Então, nesse sentido, acho que, enfim, o exemplo que a gente tem no projeto, que a gente faz muito, por isso a gente faz essa live, né? E também tenta divulgar isso, acho que é um exemplo de como, de uma forma pedagógica que dá muito certo, né? Que traz diferentes aspectos e que forma cidadãos críticos, né, da realidade, cidadãos que levam o conhecimento, as oportunidades a um outro patamar, né? E acho que, enfim, como eu falei, tem muitos exemplos e isso é muito valioso. Bom, só para concluir, assim, a gente está chegando no final da live, mas só para fechar a minha participação, assim, eu acho que é muito importante, assim, eu agradeço aí o espaço, já finalizando, mas uma do que o Nico citou, que é uma experiência que a gente desenvolve lá, que é o marceneiro primitivo, né? A gente vai com a marcenaria para uma ilha, cortar árvores e experimentar o que aquela árvore pode dar, como é que ela flutua e transformar com os materiais daquele espaço natural, transformar um barquinho, transformar todas aquelas peças, um tronco, uma folha, tudo isso num barco, é uma experiência de transformar a realidade, assim como as cidades são transformadas. A construção das cidades são feitas por nós, né? Então, as edificações da cidade são processos naturais também. Você vai tirar o barro para fazer o tijolo, vai tirar o minério para fazer o cimento, vai tirar o petróleo para fazer o asfalto. Então, todos os elementos que compõem a cidade são elementos naturais. E nessa experiência que a gente faz simples de ir lá e transformar um toco, uma folha, tudo isso num barco, é uma experiência que eles podem levar para a vida de transformação da realidade, né? Então, o que a gente gostaria de deixar é essa mensagem que é muito importante para a gente, porque é uma estatística muito pequena. A formação educacional é fundamental, mas a prática do esporte competitivo é a aplicação de todos os conhecimentos naquele momento para obter um rendimento, um resultado, né? Otimizar tudo que você soube, tudo que tu aprendeu num momento só. Então, ela é fundamental para a construção da vela educacional, as competições, sim. Mas é uma estatística muito pequena de jovens que vão acabar entrando dentro desse esporte profissional. Então, a ideia é trazer para qualquer jovem que passe no Projeto Grael esse senso de cidadania, que é o senso de transformação da realidade. É isso. Irmão, temos que encerrar, tá? Porque vai bater uma hora. Grande abraço para todos aí. Grande abraço, galera. Beijão, viu? Obrigado por acompanhar.